mais um Pod Mãe no ar. Estamos chegando na reta final do ano, mas temos muito conteúdo ainda. Fique aqui com a gente toda segunda-feira, a gente tem um episódio novo. Bom, antes de a gente falar que a nossa convidada é muito especial, né? Eu queria falar do sorteio e agradecer aos nossos patrocinadores do podcast. Primeiro a Toy Mania, né? Que tá super no auge agora, gente. Natal, presente de Natal é Toy Mania. Então tem todos os tipos de brinquedos, melhores produtos. Para todas as idades. Online. Frete baixíssimo. Não precisa encarar o shopping. É boa. Gente, eu compro tudo lá. Gente, total. eu tenho pavor de shopping no final do ano. Juro. Não, tenho, total. E eu tô pensando que eu tenho que ir amanhã. E aí, gente, lá tem tudo. E como a gente tem toda semana, temos o nosso sorteio. O sorteio da semana é um brinquedo muito legal. Que às vezes os pais não vão gostar 100%. Já vai falar de slime, né? Não. Microfone do Bolo Fofo. Ai, gosto, gente. Ai, a Maria adora cantar. Então tem... você consegue colocar musiquinha junto, conectar com o celular. É muito legal para as crianças brincarem. Como que você participa? Você não paga nada, você só entra na conta da Pipu, que é o nosso segundo patrocinador, que é pipu.com.br, se cadastra gratuito, vai na área pontos, você ganha pontos por responder as perguntas e participar do sorteio. O grande objetivo é que você ganha ponto e ainda pode ser sorteado. É muito bom, gente. É uma mãe, não é a Pipu, chama mãe. Então, a ideia é de que você ganhe pontos, faça a previdência do seu filho com base nesses pontos, aprendendo sobre educação, tá? Então, entra lá, participa e se você for fazer, agora no final de ano, sabe o que eu faço muito na Pipu? Agora no final do ano, a gente faz presente compartilhado. Então, por exemplo, minha família toda deposita, faz a transferência através da Pipu. E depois a gente compra um presente grande, um presente maior ou alguma coisa que realmente a criança queira. Ao invés de todo mundo da família comprar uma coisa pequena, coisas do gênero. Então a gente faz bastante isso. Que você consegue fazer isso lá na Pipu, abrindo sua conta gratuitamente, não paga nada. E paga os mesmos valores da Toy Mania dentro da Pipu, como também no site deles, tá? Mesmos preços, com ponto, com o mesmo prazo de entrega e o mesmo frete, que é pequenininho. Bom, como a gente já falou... resolveram o presente do final do ano. Agora vamos continuar. Agora vamos como pode... Vamos lá. Gente, juro, nossa convidada hoje é muito especial. A gente tá um tempão tentando trazer ela aqui com a gente. Tempão, tem alguns meses. Bem fofa. A doutora Lídia Conte. Eu quero que ela se apresente, assim... Gente, eu acho muito legal a página do Instagram dela. Ela é fisioterapeuta que trabalha com desenvolvimento infantil. Ela vai contar tudo aqui pra gente. Ela ajuda muitas mamães, tem muitos seguidores. Vai lá na página dela, segue ela que vocês vão ter muitos conteúdos bem legais, né? Obrigada, gente. Obrigada, Robertas. Pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente demorou pra gente estar aqui juntas, mas logística de mãe já é complicada, né, gente? Mãe empreendedora, então piorou ainda. Piorou. Verdade. Bom, mas enfim, estamos aqui. Então, estou feliz pelo convite. Obrigada mesmo, gente. Imagina, a gente que ficou feliz de dar certo agora. Muito bom. E aí a gente sabe que tem bastante coisa aí pra contar. Então, gente, eu sou fisioterapeuta, para quem não me conhece. Eu tenho uma página no Instagram chamada Desenvolve Criança, que é uma página que está no ar desde 2014. E essa página ganhou aí mais movimento na pandemia, obviamente, por conta de toda essa movimentação da galera estar em casa. Mas, basicamente, o que eu abordo é todo o conteúdo voltado à parte de desenvolvimento dos bebês, né? Das crianças num todo, mas o meu maior foco, o meu maior público ali são os 2 primeiros anos de vida. Então, pouca gente, quando eu comecei a falar sobre isso, falava sobre esse assunto. Então, é uma página aí que realmente tem muito conteúdo para todas as famílias. E aí, deixa eu te perguntar. Na verdade, eu queria que você primeiro informasse, a importância, né, dessa questão motora, tá? Por que as mães devem se preocupar com isso? Porque tem muitas mães que não se preocupam. Sim. Que não foi de verdade o meu caso, porque eu escolhi a escola da minha filha. A minha filha mais velha, ela foi pra escola bem nova, com 4, 5 meses. Na verdade, ela tinha 5 completos. E uma das coisas que realmente me fez gostar da escola, entre outras, lógico, foi justamente esse desenvolvimento motor. Tinha um professor de educação física que fazia esse desenvolvimento e eu queria que ela desenvolvesse. Então, assim, mas é importante? É importante. Mas, assim, você, né, que é especialista,
queria que você explicasse primeiro a importância e o porquê as mães devem se preocupar com isso. Primeiro que, assim, a gente tem uma tendência a achar que, na verdade, as pessoas não se preocupam com o cenário de desenvolvimento motor infantil. E, na verdade, o que existe é um grande desconhecimento desse cenário. Então, a gente que é mãe, a gente, obviamente, se preocupa com tudo aquilo que a gente sabe que é importante para as crianças, né, para os nossos filhos. Então, o que acontece é que pouco se falava, né, tenho orgulho aí de ter conseguido mudar um pouco esse cenário, mas pouco se falou durante muitos anos da importância da gente saber do que está acontecendo com o corpo do bebê nos 2 primeiros anos. Então, o que a gente conhece do bebê quando o bebê nasce, né? Para começar, que assim, vamos dar um passo atrás. Quando a gente está grávida, a gente foca em muitas questões dessa gravidez. Então, a gente foca em estar bem alimentada, se a gente pode ou não fazer exercício físico, no movimento do bebê, se está mexendo, no ultrassom, né, com o cardiograma, no parto, no enxoval. E a gente não fala sobre o que fazer no momento que esse bebê nasceu. Então, existe uma transição que ela é muito rápida, é a transição mais rápida da história, que é gestante e mãe. Sim. Né? O então, tal do puerpério. Não, é muito e uma hora rápido, em 1 minuto você é gestante, no minuto seguinte, no segundo seguinte você é mãe. E a partir do momento que esse bebê veio para o seu colo, tudo aquilo com que você se preocupou na gestação acabou. Não funciona mais. Acabou, Exato. já foi, o par já foi. Então, e agora? O que você faz com esse bebê? E esse desconhecimento do que fazer dali para frente é o causador, inclusive, de muitas questões do puerpério. Né? Então, como a gente não sabe se esse bebê dorme mal, se é normal ele dormir mal, se é normal dormir bem, quantas vezes tem que acordar à noite, e a amamentação, é normal doer, é normal... Isso tudo impacta muito forte no nosso humor, na nossa situação. Lógico. Obviamente que temos todas as questões hormonais e tudo, mas o desconhecimento... Mas a preocupação também, né? Então, latente ali, o que eu faço? E o desconhecimento de quem é aquele ser que chegou, né? Então, será que esse bebê não tá muito molinho? Será que ele é muito durinho? Será que ele tinha que estar olhando no meu olho? Será que ele tinha que estar pegando na minha mão? Tudo isso gera muitos questionamentos da gente. E aí você vai, às vezes, só por osmose, né? Só por osmose. Só vai. E aí, como tudo que a gente vai por osmose, né? Dentro da sociedade, existem os mitos e as verdades que são repetidas 1 milhão de vezes e acabam virando verdades, né? Então, sim, acabam virando... As mentiras viram verdades. As mentiras viram verdades porque todo mundo fala, todo mundo repete. Então, é normal o bebê fazer isso porque todos fazem. Isso aqui acontece porque todos fazem. E, na verdade, não é isso. Tem o comum e tem o normal, né? Então, tem coisas comuns que acontecem com todos, mas que não são normais. E a gente não tem que normalizar coisas que são erradas ou que são inesperadas. Então, eu entrei num momento ali falando com essas famílias, querendo mostrar para essas famílias o que de fato a gente considera normal ou o que a gente considera sinal de alerta e a gente tem que tomar alguma atitude. Por quê? Não é para desesperar as famílias, né? Muita gente acabou me enxergando desse jeito. Ai, nossa, ela veio trazer aí terrorismo nesse primeiro ano de vida, né? Dúvidas para as mães. E, na verdade, o conhecimento que eu passo através do Instagram e tudo, e dos cursos, né? Sim, agora, sim, e tudo que vem depois, ele vem para trazer um poder. Eu não gosto da palavra empoderada, tá? Eu acho que as pessoas usam errado essa palavra, virou um clichê, uma coisa assim. Mas veio... Mas é as coisas que viram verdade. Isso, mas ela veio trazer, esse conhecimento veio trazer um poder de questionamento para as mães. Eu generalizo mães, obviamente que hoje no meu público tem muitos pais. Sim, lógico. Tem muitos avós, mas a mãe é 98% ali do... Sim. Então, esse poder que as mães têm agora de questionar, ele tá ajudando muitos bebês. Então, é o poder que a gente tem de sentar na frente de um médico, às vezes, e dizer assim, olha, o meu bebê não tá dormindo bem à noite, e o médico fala, isso é normal, e a mãe dizer, não é normal, porque eu sei que dormir à noite é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Então, esse poder para as mães é muito importante. Concordo. E até, de repente, me corrija se eu estiver errada, tá? Não detectar, talvez não seja a palavra detectar, mas já entender se seu filho pode ter algum tipo de espectro. Exatamente. E não é nem só espectro. E aí, assim, se você já descobre pequeno e tratando pequena, é o que eu falo. Quanto mais cedo tudo se faz, tudo se consegue. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vai olhar a questão científica e tudo, o que a gente sabe? Hoje, quem nós somos fisicamente, posturalmente, biomecanicamente, como adultos, foi construído nos 2 primeiros anos de vida. Sim. Então, é assim, aquela escoliose que a gente acha que surgiu de repente com 15 anos, ou a mordida da criança que com 7 anos está todo mundo pondo aparelho, né? Ou a palmilha, que é super normal uma criança de 10 anos usar palmilha, né? É normal uma mulher de 40 anos reclamar de lombalgia. Agora, é normal ou é comum? É comum.
Essas coisas, elas podem ser evitadas se a gente tiver ali, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida, uma condução correta de movimento. Então, o que a gente já sabe? Algumas disfunções, como, por exemplo, a minha maior especialidade hoje, que são as assimetrias cranianas e os torcicolos congênitos, são negligenciados por grande parte do meio médico, né, por falta de conhecimento, e a gente sabe que essas alterações impactam em postura e em alterações que perpetuam a vida do adulto aí para todo sempre. Né? Então, quando a gente trata isso, tem inclusive muita questão científica já publicada disso. A gente tem um artigo recente que mostra que os torcicolos não tratados na infância, eles são escolioses na adolescência e na vida adulta. Então, por que a gente ignora se tudo isso é muito fácil de identificar? E de tratar, né? De identificar e de tratar. Quanto antes a gente identifica, quanto antes a gente trata, melhor. Mas aí a gente entra num grande ponto que é mexeu com o meu bebê. Ai, gente, Botou um problema no meu filho, você tá vendo defeito onde não tem, tá problematizando, ele é só um bebezinho. E nessa da gente achar que é normal o bebê morder o peito da mãe, mamar só de um lado, dormir só de um lado, a cabeça é amassadinha porque a do pai também é. Enquanto a gente vai normalizando tudo isso, esse bebê vai se desenvolver com dificuldades e ele vai ter impactos. Isso é fato. Então, ele vai colher lá na frente. Vai colher lá na frente. E nós, como mães, né? Eu tenho duas filhas, sim, uma com 5 e uma de 9 anos. Ela fez agora 9 anos. E as minhas filhas estão numa idade onde absolutamente tudo para se tratar é difícil, é levado à enésima potência. A Roberta tá nessa fase levar também. No dentista, levar no psicólogo, levar não só por uma questão de comportamento, mas por uma questão de logística. Elas não podem, por exemplo, faltar na escola mais. Sim, então, não para pode. conseguir marcar um médico, um pediatra, eu tenho que olhar Vai ter minha que ser agenda. no horário, sim. É o seu horário com o horário delas E os compromissos surreal. dela, né? Não, é surreal. A minha filha mais velha tem 12 anos. Ela tem compromisso que você fala, nossa, aí assim, a minha agenda é zero flexível. Isso. E aí eu falei, tipo, que então, às vezes eu falo muito isso no consultório. Inclusive, tava com uma mãe agora, ela veio do Recife tratar. E ela tava com o bebê lá na clínica, eu faço alguns tipos de tratamento que são intensivos, então as pessoas vêm de fora, se hospedam por aqui, ficam uma semana, a gente faz o que a gente pode ali naquela uma semana, é um jeito de a gente atender quem mora longe, né? E vem gente de todo mundo pra cá, a gente tem paciente da Irlanda. E depois você faz acompanhamento online? A gente segue online, tá, ou a gente encaminha. Hoje, como eu já dou curso profissional, às vezes eu dei curso pra alguém que mora no Canadá, sei lá, acabo encaminhando, né? Isso é muito legal. E eu tava conversando com essa mãe agora, porque ela falou, nossa, é tão difícil, né, pra gente vir. Aí eu falei, ainda brinquei, chama Renata, eu falei, Renata, hoje o que você tem que organizar é só a sua logística. Quando você pode vir? Seu bebê é um bebê, a hora que você enfia ele dentro do bebê conforto, você leva ele pra qualquer lugar. Agora, a gente, vai por mim, é muito mais difícil tratar quando a criança cresce. Então, é que é lógico, quando a gente tá vivendo a situação, a gente não tem noção da dimensão dela, né? Mas é muito tranquilo tratar um bebê. Né? Então, é um tipo de tratamento que o bebê não sente dor. A gente estuda muito para ter toque sutil, para levar a vivência de melhor comportamento. E assim, eles melhoram de uma sessão para outra, é uma coisa absurda. Não, a evolução do... E é tudo uma questão de postura, assim, você, na prática, tá, Lígia? Só pra gente entender. Eu vou até o seu consultório, o que você faz? Então, o que acontece é assim, ó, quando a gente fala sobre desenvolvimento motor, o que a gente tem que entender? Toda vez que nasce um ser humano, o cérebro, nossa construção de controle motor, ela é pré-programada. Então, a gente nasce, a gente tem uma sequência de reflexos que vão aparecer, depois esses reflexos, numa mesma sequência, eles vão ser inibidos, né, para começar a aparecer movimento voluntário, e depois começam determinados tipos de interações. Então, tudo isso é pré-programado. A gente fala que é um controle que vem céfalo-caudal, de cima para baixo. Então, uma criança não nasce andando, que nem um potro, por exemplo, sim, que cai de 4 horas, 4 horas já anda. Então, de lá, do nascimento até o momento de uma criança andar, por exemplo, vamos focar aí nesse marco do primeiro ano, muita coisa tem que acontecer numa sequência, né? E essa sequência, obviamente, ela tem uma lógica. Então, por que o bebê controla primeiro a cervical para depois poder mexer a mão? Porque para mexer a mão, ele precisa do comando do pescoço, né? Então, tem toda uma sequência muscular, articular que vem acontecendo. Pouca gente fala sobre essa sequência. Com certeza. Porque as pessoas tendem a achar que o bebê ele tem 3 momentos motores. Segurou a cabeça, sentou e andou.
Talvez o engatinhou no meio do caminho. Ainda se fosse assim, estaria ótimo. Engatinhar todo mundo já aboliu, diz que a gente não precisa, né? Enfim, a gente pode até chegar nesse campo daqui a pouco. Dizem que não precisa? Sim, uma das coisas... Engatinhou, a mais velha, mas é não uma quis. das coisas que caiu na normalidade só porque é comum. Eu achava estranho. Ela serpenteava. Eu falo que ela serpenteava. Ela engatinhava de costa. Não, ela se arrastava no chão com o corpo todo. A gente chama de arrastar de soldadinha. É uma das dificuldades que mostra descontrole abdominal. Olha, não sabia. Aí ela pegou, ficou em pé e andou com 9 meses. É isso que muita criança pula, o engatinhar. Porque o engatinhar dentro desta linha de desenvolvimento que a gente fala, que vem uma aquisição atrás da outra, o engatinhar tá ali entre 8 e 10 meses. E o engatinhar, ele é um movimento extremamente complexo. Ele é o movimento mais rico do desenvolvimento motor. Ele é muito difícil. Então, ele é um movimento que coordena mão e olho pela primeira vez. Ele é um movimento que é responsável pela formação dos arcos plantares e palmares, né? Plantares e palmares. Então, é um movimento muito rico. Então, é um movimento que, se a criança tem qualquer disfunção ao longo do seu desenvolvimento, ele vai ser impactado. Então, aquelas crianças que arrastam de bumbum, as que arrastam de barrigas, que engatinham, puxando a perninha, que anda de costas, são todas crianças que têm impactos que, na hora do vamos ver ali, do movimento simétrico do engatinhar, não sai. Não sai. Olha que engraçado, a minha mais nova fez direitinho, engatinhava aqui numa belezinha, só que menina, como é muito comum ter alteração postural, até pela própria questão do parto, nascer é extremamente traumático. A gente fala que parto e nascimento são duas coisas distintas, né? Então, o parto é o que a mãe vive e nascimento é o que o bebê vive. Então, às vezes, você tem partos assim que, nossa, a mãe tá extasiada, 38 horas na banheira e aquela coisa linda, cheia de pétala. E pro bebê foi extremamente traumático aquilo, né? E nascer foi traumático e vice-versa. Eu acho que nascer é traumático. Tem muita mãe traumatizada com parto. Que foi uma cesárea, nossa, pra mim foi traumatizante, e o bebê nasceu super bem, né? Então, parto e nascimento são duas coisas distintas. O que a gente sabe? Nascer é traumático, fisicamente, né? Por quê? Porque a gente é comprimido, a gente é esticado, a gente é puxado, a gente sai com forças. Você sabe que faz episiotomia, alguém puxa pela tua cabeça, nasce de ombro, quebra a clavícula. Nascer é muito traumático. Então, no mundo ideal, o bebê ao nascer, isso está em muitos livros ao longo do mundo aí nos últimos anos. O bebê, ao nascer, ele deveria passar pelas mãos de um profissional como nós, que somos especialistas em bebê, para que a gente pudesse soltar essas tensões e recolocar esse bebê com as suas estruturas no lugar e dali ele seguisse. Como isso não acontece, porque não é de praxe, não se fala disso, muitos bebês eles vão se desenvolvendo com essas tensões, que são os torcicolos, as assimetrias, os desvios posturais. E quais são os principais sinais, né, que você coloca como... importantes de serem analisados para buscar, inclusive, um profissional, né? Muitos são os sinais. Desconforto postural é um deles. O que a gente considera desconforto postural? Um bebê que você colocar de bruços, de barriguinha para baixo, que é uma postura extremamente importante que o bebê tem que ficar desde o nascimento, e o bebê chora, o bebê não fica. O que a gente ouve os pediatras, as mães falando? Meu bebê detesta ficar de bruços. Nossa, ele detesta, ele chora muito, ele não gosta. Não existe isso. Ele estava de bruços na sua barriga. Sim. Alguma coisa incomoda ele. Então, alguma coisa ali está incomodando. Na maioria das vezes é a questão cervical, que esse bebê não acha posição. Esse é um dos sinais. Preferências de lado são sinais assim preditivos de dano, que a gente fala. Que é o quê? É um bebê que fica sempre com a cabeça do mesmo lado, uma inclinação. As assimetrias oculares. Tem muito bebê que você olha e tem um olhinho mais fechadinho que o outro. As assimetrias cranianas. Né? Aqueles bebês que não têm pescoço, que tem aquele pescoço assim que não tem movimento, bebês que não ficam de jeito nenhum deitados. Tem muito bebê, não sei se vocês já pegaram bebê de amiga, assim, às vezes já pegou. Bebê que você fica, parece que ele quer ficar em pé com um mês, assim, a criança tá fazendo... tá sempre puxando a cabecinha. Então, todos esses são sinais de alteração postural. Lígia, nossa, então todo bebê tem problema? Não. Falar que é um sinal de alerta não é dizer que existe um problema. E essa é a grande questão das pessoas que acham que eu exagero no meu discurso. Porque tem uma diferença entre você dizer isso é um sinal de alerta, vamos olhar pra gente viver em paz. Eu sou uma mãe assim, vamos gente. Olhar, exato. Eu sou assim também. Eu prefiro pecar pelo excesso, olhar, um profissional falar pra mim, não, tá tudo bem, eu falo, ufa, tira isso da frente. Ontem uma amiga, nunca tinha ouvido, que você falou da questão da preferência de lado, ela falou que o bebê dela não mamava de jeito nenhum do lado esquerdo. Aí, toda vez ele ficava agoniado, ele forçava que ia vomitar, ele fazia vários sintomas de que ele não queria ficar desse lado.
E aí ela começou a dar só esse. Ela ficou Isso. 5 meses dando um peito. Agora, Isso. ficou desse. E aí, Gente se você for do em qualquer céu, congresso coitada. hoje de amamentação, qualquer congresso que você for, o que você vai ver lá nos slides? Super normal, preferência de mamada. Nossa, super normal. O bebê não gosta da sua mama, porque ele nasceu Como e se falou: fosse não gosto diferente, dessa mama gente. da minha mãe, Nossa, entendeu? mas não tem nem idade, não tem como. O que a gente sabe? A preferência de mama é o principal sinal de uma criança com torcicolo congênito. Por quê? Porque de um lado ela consegue mamar, do outro ela não consegue. Aí ela fica irritada, lógico. Ela fica normal, irritada, não ela tem- engole ar. Então, são assim. crianças com muitos gases, são crianças que têm diagnóstico de APLV. Daqui a pouco você vai ver. Não pode comer leite de vaca, tomar leite de vaca aí. Porque é um cenário assim, ó. Aí a criança se contorce, aí ela tem muito incômodo. São todos sinais de torcicolo. Sinais de anquiloglossia, que é a língua presa, né? Que é o nosso nicho de atendimento aqui. Então, são sinais que são ignorados. E eles não são ignorados porque a mãe falou, não quero saber disso. Porque nunca ela teve esse conhecimento. Porque quando você leva um bebê num pediatra que ele acabou de nascer, o que a gente como mãe quer? Saber se ele tá crescendo e engordando. E é isso que o pediatra faz. e Ele se- pesa... e se tá tudo bem, né? Se o próprio Mas pediatra, o pediatra- não identifica, é difícil a mãe. É isso que você Concordo. falou, é falta de conhecimento. Então, mas o que acontece hoje? Elas têm poder. Exato. Agora, graças a Deus, é o que eu falo, né? O advento da tecnologia, Instagram, páginas, enfim, cursos e etc. As mulheres também podem se informar e aí sim debater. Debater não é de uma forma agressiva, gente, não é isso. Mas, né, é contestar. Mas eu não sei Conversar. você, Beta, assim, eu sinto... A gente tem um podcast, o grande objetivo do nascimento do podcast, particularmente, foi realmente... Eu comecei, e aí depois veio a Beta, a Gabi junto, tudo mais, que é falar assim, gente, principalmente a mulher moderna, né, de hoje, que trabalha com isso, que aquilo, que você não sabe milhares de coisas. Eu passei por vários problemas pequenos, mas que eu sei que vai impactar muito a vida dela. Sim. Tipo, introdução alimentar pra mim foi muito complexo. É. Várias coisas durante o processo. Que parece falei, gente, pequenas, parece mas ser que- coisas pequenas e simples que, se você tem isso de informação... E como é que isso não vai impactar na tua vida, em quem é você emocionalmente, se você pensar assim, ó, hoje quando a gente ouve falar de introdução alimentar, o que a gente sabe que é padrão ouro de introdução alimentar? O que todo mundo ouve falar? BLW. BLW, Tem que comer com a mão, Ah, tem que explorar sim. o alimento, tem que comer pedaço. Aí você é uma mãe que você tenta dar o BLW pro seu filho engasga, ou seu filho não quer, ou ele joga. Aí o que acontece com você? Você cogita... Frustrado. Você entendeu? Você cogita que a informação tá sendo dada errada? Não, você fala, nossa, eu devo ser uma péssima mãe. É. Porque eu não estou conseguindo, eu vou amassar a comida. Aí você fica com vergonha de amassar a comida, A porque você minha acha que aquilo... não come nada. Você Assim, entendeu? Eu tenho Então, problema o que acontece? extremo. O BLW é um tipo de método de oferecimento da comida que ele foi criado na Inglaterra. Quando você vai estudar por que lá foi criado assim, é o modo como os ingleses comem. Então, a gente come arroz, feijão e carne moída. Você entendeu? Não dá para você pensar em trazer essa comida para a criança comer o arroz com Não a dá. mão, a carne com a mão. Então, você tem que adaptar uma coisa que virou uma excelente indicação para uma cultura que não é assim. Concordo. Então, a gente acaba se frustrando com aquilo. Eu já tive mãe que levou frango desfiado na minha sala e virou o pote de frango no chão para a criança comer assim. Onde que isso... Onde? Em que mundo isso está trazendo algo? Dá uma gelatina depois pra criança brincar, sei lá, um slime, uma massinha, sei lá o quê. Ela não precisa experienciar a textura com o frango desfiado no meio do chão. Então, pois Obrigada, é. gente. Isso leva qualquer mãe à frustração, Sim. entendeu? Não, e é um Porque não pouco porco, né? Exatamente. Eu sempre dei. Então, eu sempre dei alimento mesmo, né? E não E é um sim, problema pra quem agora, conhece. eu odeio consegue. slime, quero deixar isso claro. Eu odeio. Mas- Quem gosta? A mãe do criador do slime gosta do slime? Não sabemos. Não gosta. Não gosta, não é possível. Gosta da conta bancária, É. do slime não. Mas eu acho que o slime, ele é uma ferramenta importante pra criança na Isso, questão... agora vai você tá chegar embora, e falar, eu ó, não- galera, se o seu filho não tá aceitando legal o BLW, é por isso, isso e isso. Vamos olhar pra boca da criança, vamos entender se essa criança não tem realmente um freio alterado que não permite que ela mastigue como ela deveria. Não, eu tô problematizando. Ela só não gosta da cenoura. Por exemplo, a minha sobrinha, ela... mas é engraçado, porque, minha sobrinha e os 2 irmãos dela, já adultos, não são fãs de carne, né? Carne principalmente de vaca. E eu percebia que o que acontecia com ela muito, ela mastigava, Isso é uma disfunção ruminava neural.
E cuspir. E cospe a fibra. Isso é uma disfunção oral. Isso é diagnóstico, entendeu? E ela não come carne. E aí não foi ver Não. por que E jogava. aí o que acontece? As pessoas ganham. Então, por exemplo, vou usar o ela meu não gosta. exemplo. Eu tinha, né? Eu fiz agora a cirurgia, graças a Deus, devia ter feito antes. Eu tinha um freio posterior, que é um freio que não interfere na fala. Então, eu sempre falei muito bem. Mas eu tinha várias alterações ligadas a essa alteração de freio. Então, eu tinha problema cervical, eu engolia muito ar falando. Então, se você olhar meus vídeos mais antigos de antes da cirurgia, eu falo e faço assim. Sabe? Você tá sempre com aquela coisa do refluxo, aquela coisa ali, né? Enfim, eu sou assim desde criança também. Não engatinhei, usei botinha, sentei em W, fiz tudo e não destruí a mama da minha mãe. Mamei até os 4 meses, assim. Minha mãe na maior frustração. Por quê? Porque eu tinha uma alteração que nunca foi diagnosticada. E eu sempre tive problema com textura, assim, sabe? Gelatina, sagu. Minha filha. Muito. Então, e aí depois que eu me descobri adulta com essa disfunção, o que eu entendi? A minha disfunção nunca deixou o dorso da minha língua elevar. Entendeu? Então, a minha alteração, ela não deixava o dorso elevar lá atrás. Então, toda vez que eu punha alguma coisa na boca, que nem uma gelatina, que deslizava pro dorso, como o meu dorso não conseguia empurrar essa comida pra frente de novo, eu tinha náusea. Ela não come? Então, você fica comendo que nem girafa que mastiga na frente, fica... Sabe? Porque se caiu no dorso, dá náusea. Então, eu fiz a cirurgia e depois que eu fiz a minha reabilitação, que é o que eu faço com os bebês, eu percebi... Você é uma nova mulher. Aí você entende, então assim, é só um gosto, eu não gosto da gelatina. Não, nada que tinha essa textura, entendeu? Ela não come até fruta. Nenhuma fruta que seja gosmenta. Isso. E ela, eu sinto que ela realmente, toda vez que ela bebe água, qualquer coisa que ela bebe. Dá aquela tosse depois ou na volta. ela quer arrotar. Isso. E aí ela pede desculpa, toda vez. Isso chama aerofagia. Ela tá engolindo ar enquanto ela usa a língua pra funcionar, entendeu? Eu vou levar ela, porque... Ela até tenta experimentar, mas ela fala, eu não gosto. Eu falei, gente, como pode? É tão gostoso. E assim, a gente começa a usar o termo não gosto. Sim, porque é a única Porque coisa que ela você sabe se falar. defende. Então, a exato. gente tem mães... E é o que ela sabe anquilossia, falar. essa alteração oral, ela é hereditária, né? Ela é genética. Então, 100% dos bebês que a gente atende na clínica, ou a mãe ou o pai ali, tem uma alteração. Então, a gente começou a atender muita mãe que foi se ouvindo nas nossas... foi eu também se tenho descobrindo. escoliose, também... E teve uma mãe que foi um caso muito legal. Essa mãe, quando ela chegou lá na primeira vez, foi ela, o marido e o bebê. E só o marido falava. Então, ele entrou, o que não é o usual, Normal, né? Ele entrou e aí ele... Não, doutora, porque isso, porque aquilo, né? E ela tava bem quietinha. Se ela chorou em alguns momentos, né? Enxugava a lágrima, assim. E aí, a gente diagnosticou as alterações da criança, físicas e a fono com a questão oral, tudo. A criança começou a tratar. E aí, ao longo das visitas semanais ali da família, eu fui me aproximando mais da mãe e eu percebi que a mãe tinha uma disfunção oral tão grande, que ela mal abria a boca pra falar. Então, ela falava assim pra dentro, né? Nossa. Porque a boca dela não abria, ela não tinha movimento. E o que ela se tornou na vida? Ela se tornou uma pessoa tímida, Sim. fechada, introspectiva, chamada de grossa por muita gente, com muitos problemas no trabalho, com problemas de relacionamento, e tudo aquilo começou por uma disfunção que não foi diagnosticada lá atrás. Lá na infância. E que aí era uma agora ela questão operou. muito mais Quando eu oral. operei, ela operou também. Esses dias ela chegou na clínica, ela gritou lá da porta, olha quem chegou. Eu falei, gente, eu devia ter filmado você aqui do primeiro dia até hoje. Devia mesmo. Ela escreveu um texto pra mim no Instagram, ela falou, eu nunca vou conseguir agradecer o que você fez comigo, não só com meu filho. Não é com meu filho. Então, quando a gente tenta explicar por que a gente tem que olhar para o bebê, é porque todos nós fomos bebês. Então, Sim. quem a gente é hoje não aconteceu de uma hora para outra de, olha, gente, fiz 40 anos, agora lascou tudo. Não, é uma construção de disfunção. Acúmulos, né? A gente vem crescendo em cima disso. Então, qual que é a minha maior dificuldade, minha missão hoje na internet? Passar para as famílias que identificar esses sinais e buscar ajuda não é uma coisa pra gente ficar, ai meu Deus, nossa, que drama. Não, gente, você viu um outro sinal, conversa com o pediatra. Hoje a gente mora em São Paulo, né? A gente tem bons profissionais aqui. O Brasil é o país que você mais tem acesso a especialidades. Os bebês que a gente atende de fora do país, não tem pediatra, não tem fono, não tem físio. Que elas falam assim, ai, meu bebê tá engateando errado, deixa eu ir na físio. Não existe isso. Estados Unidos, Canadá, Europa, não tem. É verdade. Então, aqui, o que a gente pode? A gente tem que aproveitar o que é bom do Brasil, Com certeza. né? Porque, assim, no final, a gente acaba sempre falando mal, sempre se sentindo patinho feio, né? Em relação ao mundo. E eu sempre falo isso. A questão da saúde aqui no Brasil é muito boa. 100% das mães que a boa. gente atende de fora, e que são brasileiras que estão morando fora, 100%.
elas falam a mesma frase. Olha, quando eu vim pra cá, eu não tinha filhos, eu achava ótimo, tudo maravilhoso. Eu tive filho, eu só penso em voltar. Porque é muito difícil você tratar qualquer... Elas não conseguem dentista, não tem odontopediatra fora do país, assim, pra você ir na esquina e olhar. Então, A minha irmã já sofre, a minha irmã mora no Canadá, ela já sofre com ela mesmo. O meu cunhado tava com o pé desse tamanho, inchadíssimo. Aí ele pegou e falou assim, não tem nada. Eu vi que não quebrou, volta pra casa. Não deu nem nada. Ele falou, mas não é possível que o meu pé tá normal. Se ela ele tem tá filhos? desse tamanho. Ainda não. Porque diz que no Canadá, os bebês, as famílias que eu atendo, eu pergunto, né? Faz parte da minha anamnese questionar sobre a ultrassonografia. Você tá de quantas semanas? Eu tô de 16. Se eu te perguntar agora como é que tá, o posicionamento, o morfológico, tudo você já fez. Sim. Né? A gente Você sabe questiona, tudo, né? a gente fala assim, ai, como é que foi, né? Quando você fazia ultrassonografia, Não, que acho que é posição tá? ultrassom. 2. Você faz um pra descobrir e um perto do nascimento. Você não faz ultrassonografia. Então, quer dizer, aqui no Brasil, eu tenho pacientes que foram operados intraútero. Sim. De disfunções gravíssimas, que foram pegas em ultrassonografia. E o que é ótimo, né? Porque O é que isso é que eu falo, ótimo. gente. Você resolve lá, sabe? Quando a coisa tá começando. É muito melhor do que tratar depois. Mas existe um medo, né, de diagnóstico, que é uma coisa muito assim do ser humano, né? As pessoas, às Sim. vezes, preferem não saber que aquilo existe. Então, não, eu prefiro eu acho saber. que esse é Eu sou também. E assim, posso um falar obstáculo. assim, desde que a gente começou o podcast, a gente tá o quê? Há 3 anos, né, Bé? Vai fazer 3 anos agora, 3 temporadas, não é? Não, são 2, né? 2. Agora a gente termina a segunda, verdade. terceiro ano que vem. E... Bastante. É tudo um ano, né? A temporada aqui não é curta, não. A temporada aqui dura 12 meses. Deu um pouquinho mesmo, é que a gente começou em março. Mas tá. eu sinto essa questão da informação. Às vezes, eu tô numa roda que tem várias mães, e como a gente passa por muitos episódios aqui de vários temas diferentes, te liga sinais de alerta. Sim. E que não é que você tá querendo gerar um problema pra pessoa, Não. mas, assim, dá uma olhada, né? Fiscaliza, vê se não é... E eu sinto realmente uma resistência absurda. Às vezes eu falo, gente, de verdade, assiste esse episódio. Não é porque nós fazemos ou coisa do gênero, Não. porque o profissional que porque vai... existe uma outra é coisa muito inerente legal. a isso. Existe E uma as coisa... pessoas, parece que não... Sei lá, uma resistência imensa de assistir, de consumir o Isso, conteúdo. e tem uma outra coisa que é assim, ó. A gente é mulher, a gente é mãe. E eu não vou entrar nesses termos, porque eu não sou essa pessoa que vai ficar aí puxando a coisa feminista e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para muita gente, é errado a gente ter qualquer tipo de retorno financeiro executando o nosso trabalho, a nossa missão, assim. Então, tem muita gente que usa, assim, para se referir ao que eu faço. Ela tá gerando uma demanda para que ela possa ganhar dinheiro com isso. Vendendo curso, trabalhando. Então, sim. E é difícil, porque a gente fala assim, gente, por acaso eu faço o meu trabalho tão bem feito que eu tenho um reconhecimento financeiro para isso. Sim. Então, minha clínica tá Mas cheia. eu estudei, eu me dediquei. Não, e peraí, eu saio da minha casa às 5 horas da manhã. Não, eu sou especialista, eu não tô inventando, eu estudei. Exatamente. Eu não tô achando, eu não tô trabalhando com suposição. Mas as pessoas acabam desmerecendo Eu o tô conhecimento trabalhando- que você passa. Essa é uma dificuldade diária minha. Elas desmerecem o conhecimento que você passa e o seu esforço em trazer o conhecimento para as mães, porque elas sempre acham que você tem uma intenção financeira atrás daquilo. Então, eu tenho até um dado que esses dias eu falei no Instagram, eu falei assim, a informação que eu dou no Instagram enche consultório de fisioterapeuta que eu nunca vi na minha vida, no Sim. Brasil inteiro. Sim. Concordo? As pessoas E entram em tudo contato comigo e bem, falam, Lígia, né? eu recebo tanto paciente que fala, eu vi na Desenvolve, que meu bebê tem preferência de lado, e aí eu faço o diagnóstico, tem torcicolo, pô, obrigada, você ajudou essa família. Assim, eu não ganho real com isso, Sim. né? E Sim. nem é a minha intenção. A única coisa que eu quero é que as pessoas comecem a olhar para o que acontece com esses bebês com um olhar diferente, né? Se isso, de alguma forma, vai acabar respingando no meu consultório, que é o meu trabalho, Ou não, que né? ótimo, nada mais justo, né? Sim, nada, é mais justo, e eu- exato. E outra, de novo, existe, né, um estudo, um embasamento, uma dedicação. Isso. Enfim, o profissional que é físico, ele é físico, o outro engenheiro é engenheiro, advogado é advogado, e tudo bem, o fisioterapeuta é fisioterapeuta. Isso. Então, quer dizer, vamos respeitar aqui a profissão de cada um e efetivamente monetizar sim esse profissional, porque ele é bom. Porque ele estudou, porque ele se dedicou. e Mas tudo tem bem. isso, tem muita resistência e- quando você fala, assiste muito. isso aqui, que você vai entender Isso é o muito negócio. legal. Tanto que a gente fez nossa última gravação foi sobre o IC, que foi Isso. sobre a insuficiência. Ai, é difícil. Istmo cervical. Istmo cervical. Istmo cervical. E na mesma semana, uma conhecida nossa falou: putz, fiz o ultrassom
ultrassom e a médica falou pra mim que o meu útero tá muito baixo e que tem muitas estrias, tipo, provavelmente flacidez no útero. Aí eu falei, não, olha, assiste, de verdade, falei, assiste esse conteúdo, porque são as meninas que estão lutando pela defesa da causa sobre um dia de conscientização, porque muitos bebês nascem prematuro ou morrem por conta dessa doença e que muitos nem ficam sabendo. Não, e que é super fácil prevenir, assim, pelo menos que elas falaram. Se você também sabe, você pergunta, você consegue você prevenir. sabe discutir. Aí eu falei pra ela, pergunta. Não me deu muita bola. Não me deu, assim, muita bola. Aí, quando foi um tempinho depois, ela teve um descolamento feio, assim, tipo... Muita gente me pergunta, assim, eu recebo muito essa pergunta na internet, do tipo... eu vejo... Toda vez que eu vou visitar a minha amiga, eu vejo que o bebê dela tem uma simetria e... como é que eu posso fazer pra falar? E é o que eu sempre falo, né? Eu falo, a gente vai até onde a pessoa deixa. Então, a pessoa pediu nossa opinião e tudo, porque as pessoas me perguntam, você opina? Eu tenho muita amiga com filho. Esse fim de semana mesmo, né? Tava no aniversário da minha sobrinha, eu vi crianças ali andando errado, sentando errado, tudo. Imagina a sua percepção, né? Que você... Eu nunca vou cutucar a mãe e falar, olha, querida, ali temos um probleminha. Mas, quando alguém me questiona, eu falo, seria legal você ver, tem né? Tem que partir da pessoa querer informação, e né? a gente eu tem acho que isso parar, é importante. a gente tem que parar de querer... É um problema que eu tenho, por exemplo, de querer parar de salvar o mundo. A minha médica falou isso pra mim, Lígia, você não vai salvar o mundo, porque eu me frustro quando alguém não quer. Eu falo, mas tá aqui a solução. Tem gente que não quer a solução. Tem gente que tá instalada no problema. Você entendeu? Isso é um perfil. Concordo. Eu tenho uma tia que quando a bebê dela era bem pequenininha, ela me fala muito disso. Nós nascemos quase juntas. Ela tinha um olho bem azul, sabe? Aquele azul piscina, e eu sempre tive olho preto. Só que ela tinha estrabismo. Minha mãe chegou um dia pra ela e falou assim, Tânia, essa menina não tem estrabismo? Ah, não, porque você acha o olho dela, é muito mais bonito. Ela falou, mas não, não é isso. É difícil. E aí, depois de um tempo, ela realmente tinha, ela usou o tampão, tudo. Mas já era perceptível desde bebê. Então, é difícil, às vezes, eu falo pela questão do conhecimento. Muita gente, às vezes, fala assim, o que eu posso aprender? Eu falo, olha, não é porque nós produzimos, mas se você assistir realmente todos os episódios, você vai ter uma grande lição. É muito importante o que vocês fazem aqui. É muito importante. Você vai ter uma grande lição no processo, e a gente né? tem, assim, enfim, profissionais muito bons, gabaritados como você, né? Pra falar de vários assuntos. E assim, a gente também não ganha nada com isso, né? A ideia é... Não, nosso objetivo efetivamente é propagar, ajudar, né? as mães. E assim, cada uma saber onde dói. E não é problematizar. É o que você falou, não é problematizar. É ajudar. Existe um perfil, né? Então, hoje existe um perfil de como funciona a nossa sociedade. Então, normalmente, assim, 99% dos casos, a gente tem uma questão muito palpável com os maridos, tá? Então, arrisco dizer quase 100% mesmo das mães que passam lá pela clínica, elas em algum momento elas falam, olha, eu falo disso desde sempre, meu marido sempre falou que eu sou louca, sempre falou que eu estou exagerando, sempre falou que eu tô querendo arrumar problema para vendo pelo em ovo, né? Aí eu falo, não, é normal, todos eles falam isso, meu próprio marido, que eu trabalho com isso e ele fala isso, né? Então, a gente tem um problema que é uma questão cultural mesmo, da gente, a gente que é mãe, ter esta pecha, essa coisa de que a gente exagera, de que, né? E eu brinco muito, eu até gravei uma aula uma vez sobre isso, onde eu falei, eu tenho muito pai que volta lá e me pede desculpa. Nossa, minha mulher ficava te assistindo, eu falava, para de ver essa louca, que ela tá te deixando confusa. E hoje eu entendo, porque o rosto das crianças muda, o comportamento das crianças muda, o sono muda. Então, assim, eu não tenho problemas com isso, da pessoa uma hora achava que você é uma louca, não tem problema, eu tô seguindo em frente fazendo o meu trabalho. Mas isso acontece até um relato pessoal, assim. Eu tenho uma filha, minha filha mais nova, a Betina, desde que ela nasceu. Betina. Eu tenho uma Betina também. Você é a Betina? A mais nova. A minha Betina, desde que ela nasceu, ela teve muitas internações. A minha também. Acho que é mal do nome. As internações, elas foram assim, ninguém nunca sabia o que ela tinha. Então, só a investigação de líquor, de meningite, já fiz, sei lá, uma coleta de um monte. Então, meu Deus, sempre com investigação, sempre assim. E desde que ela nasceu, eu digo pra todo mundo assim, ela tem alguma coisa, ela tem alguma coisa, ela tem alguma coisa. E todo mundo falando, não, ela é só chatinha, ela é só nervosinha, ela é só irritadinha, você mima. Um dia eu tava na pediatra, eu nunca vou esquecer isso, tava eu e meu marido, eu não dormia,
né? Ela chorava a madrugada inteira, ela chorava 24 horas por dia. E eu falei pra pediatra, doutora, eu estou destruída, assim, eu não sei mais o que fazer. Ela tinha uns 4 meses. E a pediatra falou assim pra mim, você é mole. E aí, o meu marido cresceu com aquilo, né? Porque quantas vezes ele falou pra mim que eu não devia acordar à noite, que eu não devia pegar no colo. E eu lembro do quanto ele cresceu e eu me diminuí. E eu falei pra ela assim, não, eu não sou mole, ela chora muito à noite. É lógico que eu pego. Você tem que deixar ela chorar. Enquanto você não deixar ela chorar à noite, ela vai continuar te requisitando dessa forma. Depois eu saí, eu entrei no elevador e a frase que eu ouvi foi, eu quero ver se você vai seguir o que a doutora tá falando, porque tem que deixar chorar e porque não sei o quê. E aquilo me colocou numa situação de, gente, eu devo ser muito mole. E aquilo foi passando, né? Obviamente que teve dia de eu deixar chorar e eu me detesto até hoje pelas vezes que eu ouvi os outros, né? E não segui meu instinto. Mas, enfim, fato é que eu tive um primeiro ano de vida dela sofrível. Ela chorou 365 dias do ano. Eu tinha uma outra filha mais velha, então eu sabia que Como chama a mais velha? Elisa. Ai, só faltava ser Pietra. A minha mais velha A Elisa nunca teve aquele choro. Ela tinha choro de criança, que queria colo, que tinha sono. Não era aquele choro de dor. Eu sabia que a Betina tinha dor. E eu passei muito tempo falando, minha filha tem dor, até que com 2 anos ela teve uma reação anafilática com comida, e eu descobri que ela era extremamente alérgica, e que todo esse tempo ela tinha chorado de dor, de alergia, enfim, não é alergia de leite, são alergias muito severas. Eu ando com caneta de adrenalina na bolsa. E como consequência disso, a gente foi tendo um questionamento atrás do outro, e eu finalmente, há 6 meses atrás, depois de 5 anos, eu tive um diagnóstico da Betina. A Betina tem uma doença chamada encefalite autoimune, que é uma questão neurológica, né, e comportamental, e que muitas vezes é confundida com autismo. Ela nunca teve esse diagnóstico, né, enfim, porque desde que a gente descobriu as alergias, ela se trata com medicina funcional e tudo. E eu, desde sempre, até hoje, eu sou chamada de louca e exagerada, mesmo com um diagnóstico em mãos. Então, quando eu tô num ambiente onde tá todo mundo comendo bala fine, por exemplo, e eu falo, filha, come só uma, eu sei que aquilo vai desencadear a cefaleia da minha filha depois, e que ela vai passar mal à noite, mas as pessoas... Por que todo mundo se intromete, gente? Porque as pessoas têm uma tendência Poxa, não faz bem, cara. Pra que você vai deixar um negócio... Eu não me... Mesmo então, que ela assim, não E aí tenha, a pessoa você fala, concorda? mas ela é criança, deixa. Então, hoje eu tenho... Nossa, eu odeio. A minha filha é gordinha, né? A minha filha é gordinha e ela vive com dieta nutricional. Aí, Betina, um só, tá? Mãe, eu posso pegar um brigadeiro? Não tem necessidade de comer 5. Na boa, não tem. Não, e ninguém tem nada com isso. Se você quiser falar, Betina, come 25 brigadeiros... Ela é criança, depois cresce. Quando chegar na fase de... gente, as crianças estão com pré-diabetes. Eu fui na nutricionista Mas não essa semana... é isso. Se eu não controlar agora... Você não controla. Não gente, as muito pessoas não têm ruim. empatia pelo que você passa. Imagina que minha filha tem uma anafilaxia a amendoim, tá? Então, ela não pode chegar perto de amendoim. E embora a gente ache que o amendoim, ele é só o amendoim, ele tá na Nutella, ele tá no pãozinho de gergelim, porque o gergelim é primo do amendoim, ele tá, enfim. Então, a gente tem uma rotina que é sofrida pra família, né? Porque durante muitos anos eu evitei de levar minha filha em festinha de aniversário, então a vida social que você joga no buraco, enfim. E ainda assim, a gente foi tocando. E eu já tive muitas situações das pessoas acharem que é exagero. Então, esses dias aconteceu uma coisa interessante. Ela tá se formando no G5, na turminha da escola. E aí, a turminha dela é uma turminha pequena, são 10 alunos, e veio um comunicado para casa dizendo, olha, a festinha e uma das coisas de fim de ano que a gente vai fazer é um piquenique comunitário. Sim. Então, cada um vai ter que trazer um prato que te remete a um conforto, uma coisa emocional, tudo. Perguntem para as crianças. E aí, eu perguntei para a Bê, falei, Bê, o que você quer levar? Ela falou, vovó, minha sogra faz um bolo de brigadeiro que ela pode comer, e ela falou, eu quero o bolo da vovó. Aí a vovó fez o bolo, tudo. Enfim, chegamos no dia, eram 10 crianças. E a ideia do piquenique era colocar tudo na altura das crianças, para que elas pudessem compartilhar daquilo que é o sentimento do amiguinho. E aí, quando eu cheguei, veio uma mãe, a minha filha tá lá desde os 4 meses, então toda a escola sabe que ela é alérgica, Sim, né? já tá tudo... Essa mãe chegou e falou assim, você recebeu minha mensagem? Eu falei, não vi, não tava com o celular. Ela falou, porque a gente trouxe biscoito de amendoim pro... O fulano pediu, né, a filha. Aí eu falei, que? Quando ela falou aquilo, eu senti um arrepio que veio assim. Aí eu falei, aqui, hoje? Ela falou, a gente tá colocando ali na mesa. Aí a Betina tava correndo pra mesa, eu segurei ela pelo braço, assim. Eu falei, mas você vai deixar na mesa? Ela falou, mas eu trouxe uma plaquinha escrito que contém amendoim. Com 5 anos. Claro, ela vai ler e vai Aí saber. eu fiquei olhando pra ela e falei assim, mas... A minha vontade era falar assim, mas você jura que de
tudo o que você poderia trazer, você não pensou na Betina? Porque, assim, são 10 alunos. A gente não tá falando de uma escola que tem 500 pessoas. A gente tá falando de 10 alunos. Sim. Não tinha como você ver... é que ele gosta muito. Ela gosta, enfim, gosta do biscoito. E a minha vontade era falar assim, poxa, mas se fosse minha filha, eu ia falar, B, sabe o fulaninho da sua sala? Ele não pode. Vamos pensar em outra coisa que ele possa comer? Porque é um momento de vocês. Concordo. E aí eu virei de costas e eu comecei a chorar. Meu marido falou, o que foi? Eu falei... Eu vou levar a Betina embora, porque o que as pessoas não entendem é que aquele biscoito em cima da mesa, ele é uma arma engatilhada pra mim. Ele tá assim, em cima da mesa. Assim, ó, em cima da mesa. E ela não com a minha tem filha ainda. Circulando. E ela não tem ainda. E ela não consegue ler. Contém amendoim, eu não vou Não, comer. ela até lê, ela é super consciente. vai, Mas assim, não precisa. Porque se um amiguinho ela pega tem 5 aquilo, anos. come e vai dar um abraço na minha filha, entendeu? Não é só ela. E aí eu falei... Virei e falei pra professora, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, estou tirando da mesa agora. Eu falei, por favor, me ajude. E a gente tirou da mesa e levou pra longe e tudo. Mas assim, por que eu cheguei nisso? Ainda avisou, né? Porque o meu pânico ali naquela hora, você acha que ele foi compartilhado da minha sogra, do meu sogro, do meu marido? Não, ele foi meu. Só eu senti aquilo. Porque quando eu falei, tudo, a minha sogra ainda estava junto e falou, mas a gente tá de olho. Mas as pessoas minimizam as dificuldades que a gente sabe que a criança tem. E que só você vai, quando chegar em casa, você vai viver, né? Exatamente. Qualquer uma das dores. Não, isso eu fico até um pouco chateada às vezes com a minha mãe, por exemplo. Pô, sabe que a menina tá em tratamento, sabe que é difícil perder peso, assim. A família do meu pai toda tem obesidade mórbida. Lutei com a balança a vida inteira, luto até hoje, eu treino, eu faço dieta. É super difícil a gente perder peso. É um problema. Ela puxou ipsiliter e ela é igual a mim, etc. Pô, já tem essa discussão, coitado, foi puxar a mãe. Aí, beleza. Bom, minha mãe, ela sabe da minha necessidade. Deixei lá num sábado, fui trabalhar. Aí a minha filha mais velha, que tem 12 anos, mãe, a Betina comeu uma cookie e vai no açaí. Eu falei, não. Se ela comer um cookie, ela não vai no açaí. Ou bem uma coisa ou bem outra, né? Sim. Aí, beleza. Minha filha mais velha foi brincar com as amigas, não sei que fim deu. Quando eu cheguei em casa, falei, filha, o que você comeu? Nada. Falei, filha, a Pietra falou que você comeu o cookie e o açaí. Ela pegou e baixou a cabeça. Eu falei, filha, eu pedi um açaí pequenininho, mãe. Então, falei, mas ela é a criança da história, você entendeu? Ela é a criança. Não pode, e essa vivência sua com a sua mãe, minha com essa moça da escola, tudo, é o que as mães hoje do meu Instagram e lá na clínica, tudo, elas passam em casa, com os maridos e com os pediatras. Mas quando os maridos, elas passam... eles são muito assim mesmo, né? Sempre exagero muito. seu. É exagero. Não é. Será que você não tá percebendo? E quando mexe com a coisa financeira, porque daí isso tem um custo, né? Quando você tem que tratar e tudo isso tem um custo. Então, a gente super auxilia nesse processo, né? Explica que é uma questão do convênio, que o convênio, sei lá, 90% dos casos ele cobre o tratamento. A gente faz todo esse auxílio, muitas vezes as famílias nem sabem. Aquilo se torna um problema. Então, a gente vê muitas famílias, a gente já fez uma pesquisa na clínica, sei lá, 80% das famílias que interrompem tratamento sem avisar a gente, a criança para de ir, é porque o marido vetou. Né? Então, o que a gente sabe? Muitas vezes a gente dá o diagnóstico para a mãe fala assim para mim, eu sabia que era isso, eu sabia que tinha alguma coisa, e aí ela não volta. E aí quando a gente procura, oi, você não vai trazer o Felipe? Você não vai trazer a fulana? Não sei o que. Então conversei com meu marido e ele não acredita, ele fala que é exagero, que não, doutora, obrigada por tudo. E aí a gente se dói com aquilo, porque eu falo, Sim. cara, não é possível. Né? Não é possível. O problema é que aquilo vai virar um adulto e adulto com problema, com Mas dor. aí é normal. Aí a gente sai do comum pro que é normal. Aí é normal, entendeu? Então é normal a gente ter 40 anos e tá tratando dente. Quantos adultos você conhece que usam placa pra dormir? Sim, vários. É normal você usar placa pra dormir. E pior que não é, né? É normal ter implante, é normal fraturar dente, é normal. É o que eu falo, não é normal é você correr e quebrar a perna. Exatamente. Isso é normal. Quem é normal? É normal quando você vê uma pessoa de 40 anos, saudável, tudo que você fala, nossa, essa pessoa tem um pique, né? Nossa, tem uma postura, tem... A postura, isso devia ser principalmente, normal. Né, gente? Eu não preciso nem falar. Lígia, Ai, eu sou sério? sempre... sou super desagradável. Não, eu já passei... Do tempinho? Acabou. Tá. Eu falo pouco. Acabou gente, o nosso foi tempo. muito É que sou sempre eu incrível, desagradável que encerra a Roberta mesmo. encerra todos. Mas de verdade, assim, a gente já até passou, né, do nosso tempo. E aí, assim, não dá. Mas, Lídia, deixa com a gente a sua conta, Isso. o seu nome. A gente marca outro Não, dia. a A gente- gente pode isso, marcar isso, um outro dia pode. pra falar só da questão de desenvolvimento. Aí a Eu gente acho. marca um dia. Eu volto. sim. Vamos, é maravilhoso, é incrível. Ela o seu falou já trabalho. o Instagram dela, tudo a gente coloca. Perfeito. Tá bom? Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E sucesso Espero aí, que porque seja é útil. isso. Quem estudou, sabe do que tá falando, tem que ajudar as pessoas Isso. e ganhar dinheiro com isso. E compartilhar a informação. Tá tudo é bem, isso aí. né? Cada Tá um tudo tem uma bem. profissão. Tá tudo certo. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Beijo, gente. tchau, Tchau.
Tchau.